Oi, gente, bom dia. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos ao vivo na aula de segunda-feira. Na aula de segunda, nós já introduzimos, o capítulo novo, que é o capítulo 6. Falamos da atuação das ONGs de preservação ambiental e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Estou na página 42, ele vem trazendo aqui os principais impactos socioambientais nos continentes americano e africano. Vamos falar separadamente, primeiro de América, depois de África, para a gente poder não embolar um assunto com o outro, tá? Lá em cima ele trouxe um parágrafo aí, página 42, dando uma breve introdução sobre esse assunto. Eu queria que vocês grifassem comigo, tá, as informações que ele trouxe lá em cima. Vamos lá? As grandes interferências humanas sobre o meio estão vinculadas a contextos de interesse comercial, além de condições naturais e também socioeconômicas próprias de cada região. Nesse sentido, os principais impactos ambientais que afetam o continente africano se aproximam mais do contexto latino-americano, naturalmente tropical e geopoliticamente emergente, do que dos continentes que se dão no Canadá, do que dos acontecimentos que se dão no Canadá e nos Estados Unidos, a denominada América anglo-saxônica. Então aqui ele vem falando pra gente que em alguns contextos, algumas partes da América são muito semelhantes da África em relação a esses problemas socioambientais, tá? Primeiramente, ele vem trazendo pra gente os impactos na América anglo-saxônica. Onde que é a América anglo-saxônica? É a parte norte da América que compreende ao território dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Então aqui vocês sabem que é uma área de clima extremamente frio, né? O norte do Canadá chega até a ter clima polar e ele vem trazendo pra gente aí quais são os impactos que essa região está sofrendo aí devido à ação humana. Vamos grifar alguns trechinhos comigo? Mesmo com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado e isolado das grandes concentrações urbanas, o litoral ártico e o interior das grandes ilhas que abrigam a tundra e as geleiras continentais constituem paisagens fortemente ameaçadas pela intervenção humana. A gente pensa que é uma área congelada, é uma área que o ser humano não tem interesse, que não está sofrendo nenhum tipo de impacto ambiental. E, gente, não tem um santo lugar desse planeta que não está livre da interferência humana, infelizmente. Com ecossistemas naturalmente frágeis, as zonas polares apresentam componentes bióticos, ou seja, espécies de vegetais e animais que são não muito diversificados e com capacidade de sobrevivência a períodos muito distintos de iluminação e variação térmica. Aqui ele trouxe para a gente a respeito da tundra, que é um tipo de vegetação que é muito localizada na região do Ártico, norte do Canadá. Ali você encontra essa vegetação que se adapta a clima extremamente frio. O que acontece com a tundra? Praticamente durante todo o ano ela está congelada. Quando chega o período do verão, esse gelo, a neve derrete e essa vegetação aparece. É uma vegetação rasteira, com musgos e líquens e algumas gramíneas. Mas agora, com o aquecimento global, as geleiras estão derretendo numa quantidade absurda e bem descontrolada, digamos assim, e essa tundra está aparecendo um período mais longo do ano, o que não é bom, gente. Ela está adaptada a ficar praticamente coberta de gelo o ano inteiro, somente em alguns períodos do ano que esse gelo antigamente derretia. Agora ela já está mais exposta por conta do aquecimento global e o ritmo do derretimento das geleiras. A tundra no inverno é coberta por camadas de gelo e as formas de vida entram em processo de hibernação, resistindo a esse período extremo. O permafrost, solo das ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Durante o verão, ocorre o degelo e o bioma caracterizado pela vegetação rasteira e alagadiça, uma vez que o gelo derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Esse ambiente profundamente natural e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas em algumas de suas paisagens.
a presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e em focas do Ártico, por exemplo, é noticiado há décadas. Então aqui a gente tem visto esse problema de metais pesados no Ártico, poluição também, e agora o Ártico também está sendo alvo de vários países, porque com o derretimento das geleiras, várias reservas de petróleo foram descobertas, então isso tem atraído muita cobiça de vários países, e a gente não sabe, infelizmente, quais caminhos o Ártico vai seguir. Página 43. As regiões em que se situam as florestas frias, boreais ou de coníferas, principalmente sobre o território canadense, embora sejam pouco povoadas, têm muitas de suas espécies intensamente utilizadas para a indústria de papel, celulose e móveis. Nós vimos que a madeira é um dos recursos muito extraídos pelos países da América, para as indústrias de celulose, papel e também para a produção de móveis. Então, mesmo que seja uma área pouco habitada, por ser muito fria e tudo, mas a floresta não está livre da exploração humana. Vamos mais para o final desse trecho aí, o último parágrafo. Sob as águas do Oceano Glacial e sobre o gelo que se derrete nas terras árticas, uma nova disputa geopolítica se anuncia em busca de petróleo, gás natural, ferro, carvão, urânio e ouro. Então nós vimos aí a respeito da disputa por vários países em relação à exploração do Ártico. O que acontece? A Antártida, lá no Polo Sul, tem um tratado, um acordo que foi firmado entre os países em que os recursos naturais não podem ser explorados. A Antártida só é utilizada para fins de estudo, de pesquisa e de experimentação. Testes nucleares, exploração de seus recursos, nada pode ser realizado ali. Esse tratado existe para a Antártida, mas para o Ártico ainda não existe. Então os países estão aí se achando no direito de explorar tudo que eles encontram pela frente, tá? Bom, vamos falar agora a respeito das águas oceânicas contaminadas. Você vê aí através da imagem que acontece muito desastre em plataformas de petróleo e acontece o vazamento desse óleo, desse produto no oceano, causando vários impactos ambientais, muitas espécies marinhas morrem, a água fica contaminada, vários acidentes desse tipo já aconteceram, não só em terras brasileiras, mas também em outros países também. Vamos lá embaixo comigo? Em ecossistemas marinhos da América do Norte, ocorreram os 2 maiores vazamentos de petróleo já registrados. Em 89, na costa do Alasca, que vazou petróleo, e também o pior desastre ambiental que ocorreu em 2010, quando explodiu a plataforma petrolífera no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. Aí ele te deu a quantidade de barris de petróleo equivalentes que foram derramados no mar. O impacto ambiental foi muito grande. Pouco depois do acidente, se iniciou um processo de limpeza da área. Por 87 dias, o óleo vazou no mar, espalhando-se por aproximadamente 1.500 quilômetros, tá? Vamos para a página 44. Grande parte da poluição que contamina as costas litorâneas é proveniente dos campos e cidades do interior do continente. Ao descartar resíduos em locais inapropriados, eles acabam se acumulando em pontos mais baixos dos terrenos e frequentemente nos rios, por meio dos quais são conduzidos até atingir os mares. Aí nós temos um outro problema que foi a passagem do furacão Katrina e a inundação de Nova Orleans. Vamos ver o que aconteceu aí, esse problema do furacão Katrina, nós vamos falar sobre esse agora. A poucos quilômetros ao norte de onde se situa a plataforma, localiza-se o delta do rio Mississippi, em parte desse leque fluvial por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo, está a cidade de Nova Orleans. Em 2005, a passagem do furacão Katrina causou o mais grave desastre socioambiental da história dos Estados Unidos.
cerca de 1.500 pessoas morreram, centenas de milhares ficaram desabrigadas e 134 mil casas foram destruídas. O rio Mississippi é o maior e o mais volumoso que atravessa o território dos Estados Unidos. Ele atravessa vários estados, porém ele acaba desembocando em Nova Orleans. Quando veio esse furacão, o volume do rio aumentou muito juntamente com a chuva e ao desembocar na cidade, ele acabou inundando toda a cidade de Nova Orleans. Foi uma tragédia, muitos mortos, muitos desabrigados. Aí pela imagem você vê toda a cidade inundada por causa da passagem desse furacão, juntamente com o problema do rio que acaba desembocando na cidade. Aqui ele trouxe no Saiba Mais uma reportagem que conta 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e mais cara. Nós vamos dar uma lida sobre esse texto, vocês vão ler depois, vou marcar uma atividade para vocês fazerem na caixa de descrição, tá? Na página 45, ele vem continuando relatando alguns desses problemas também. Vamos lá? Assim como no caso do degelo das calotas polares, muitos climatólogos associam o aumento de intensidade e de frequência de eventos considerados extremos, como a passagem do Katrina, ao processo de aquecimento das águas oceânicas, da atmosfera e outras mudanças climáticas. Então, muitos estudiosos acabam entendendo que esses problemas que o planeta está enfrentando, de aquecimento global, aumento de furacões, tudo isso, na verdade, é resultado da ação humana, ok? Parágrafo de baixo. Para muitos pesquisadores, o aumento da emissão do gás estufa, como o CO2, é considerado o principal fator capaz de aumentar a temperatura da atmosfera. Então, ele vem trazendo aqui, nessa ilustração, os países, os continentes e os países que têm a maior emissão de CO2. Você pode ver que a América do Norte, aqui, aonde está Estados Unidos e Canadá, ele deu um destaque maior porque o seu nível de poluição é muito grande, mas sem sombra de dúvidas, o maior poluidor é a Ásia, principalmente por causa da China, Japão, que são países altamente industrializados, então a sua emissão de CO2 é muito maior, ok? Bom, vou deixar algumas tarefas aqui agora na caixa de descrição para vocês fazerem e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade a esse assunto. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.